E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer o quê? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é testar hypes. E não só testar hypes, mas porque dessa vez são livros hypados, mas são livros lançamentos. E os livros que eu trouxe pra esse vídeo são livros que eu queria muito ler, na verdade quero muito ler, e eu tava muito ansioso pra esses lançamentos. E literalmente eles foram livros que foram chegando e eu fui, meu Deus, querendo parar todas as minhas outras leituras em andamento pra começar esses. Então eu resolvi fazer esse vídeo, que é basicamente lendo os livros lançamentos aí desse mês de setembro, que estão assim mais no hype, que tá todo mundo falando, todo mundo querendo ler, que tem muita gente amando, muita gente odiando. E eu vim ler e vou contar minha opinião sobre cada um deles pra vocês sem spoilers, porque aí se você quiser você pode utilizar esse vídeo antes de comprar um deles e pensar, dependendo do que eu falar, do que eu achar, se vale a pena comprar os 5, se vale a pena eles estarem tão hypados e se vale a pena pagar o preço de lançamento. O primeiro, Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney, que eu já falei 1000 vezes aqui no canal, que é uma das minhas autoras favoritas, autora de Pessoas Normais e Conversas Entre Amigos. Pessoas Normais, inclusive, é um favorito meu. Essa capa tá lindona. Eu amo as capas dos livros da Sally Rooney, mas essa em específico tá muito, muito bonita. E eu recebi da editora, fiquei muito feliz, porque eu não vejo a hora de ler esse livro. Sei que é aquela coisa assim mais dramática, e se eu não me engano, esse livro aqui vai ser com personagens assim mais na fase da vida adulta. Tipo assim, mais depois do jovem adulto. E eu tô bem ansioso, porque eu sei que os livros da Sally Rooney são sempre muito reflexivos, e muito tristes e com muitos dramas e muitos personagens pra gente se identificar com situações assim cotidianas. Então estou ansioso, porém com medo, mas vamos ver. O outro livro é um que tá falado já sendo muito tempo atrás, mesmo antes dele chegar no Brasil. E agora que ele chegou no Brasil, o hype voltou e ainda mais forte, que é A Vida Invisível, de Ed La Rue, ou Ed La Rue. Falem como vocês acharem melhor. Eu, particularmente, acho mais chique falar Ed La Rue. Eu sei que esse livro é uma fantasia, mas ao mesmo tempo não vai focar muito na fantasia. Eu já sei mais ou menos sobre o que fala a sinopse, justamente por já ver tantas pessoas falando. Sei que é um livro também favorito de muita gente. Eu nunca li nada da Via Schweb, que é a mesma autora de Vilão, por exemplo. Então eu tô bem ansioso, mas ao mesmo tempo tentando não criar expectativas demais, porque mesmo com tudo isso é uma fantasia. Então vocês sabem que não é o gênero aí que eu tô mais amando ler. E eu tô querendo não criar muitas expectativas pra não me decepcionar, mas eu também não vou dizer que eu não tô com expectativa nenhuma, porque esse livro aqui é um livro que eu mal vejo gente falando mal. Indo pra ele, que voltou depois de muito tempo sem publicar nada, o John Green. Pra quem não sabe, o John Green também é um dos meus autores aí favoritos. Ele meio que me criou como um leitor. Se eu sou um leitor hoje em dia, boa parte disso é por causa do John Green. E recentemente ele lançou esse livro que se chama Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra. E é um livro de não ficção, que o autor vai ser o primeiro trabalho dele que não seja de ficção. E eu tô bem curioso pra esse livro, porque justamente por ser tão diferente das outras coisas que ele escreveu. Então aqui eu acho que a gente vai ter um lado mais pessoal e mais íntimo do John Green, ele falando as experiências da vida dele, o que ele aprendeu com isso, e alguns ensinamentos que ele provavelmente tá querendo passar. Inclusive, esse livro aqui, ele foi o brinde do Intrínsecos de setembro, e eu nunca tinha assinado o Intrínsecos antes. E eu só assinei porque eu vi que ia vir esse livro junto de brinde, porque vai ter também um negócio com o autor, que eu não sei direito o que é ainda. E aí, como eu tava há muito tempo já esperando alguma coisa nova do John Green pra ler, e eu vi esse livro, eu fiquei muito ansioso. Inclusive, uma coisa que esses livros também têm em comum, que todas as capas são bonitas, então ainda bem. E por fim, um livro que também tem muita gente falando, principalmente porque esse livro ganhou o Goodreads Choice Awards 2020 como um livro de ficção, a categoria lá principal, né? Que é Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. É um livro também que ele já estava bem hypado na gringa, eu já vi muita gente falando. Também sei que algumas pessoas leram antes de sair no Brasil. Também acho essa capa muito bonita, ela tem todo aquele rolê de brilhar no escuro, né, que essa parte aqui verde ela meio que é com aquela luz que brilha no escuro. Esse livro também acabou fazendo sucesso porque a pré-venda dele, o brinde do livro era outro livro, então meio que você comprava 2 livros pelo preço de um só. E aí eu vi que teve muita gente que comprou, aí juntou com os amigos. Recebi da editora, é um livro também que eu acho que ele é meio triste, porque eu já vi algumas pessoas falando, e eu tô bem curioso por ter ganhado esse prêmio e por ser tão famoso e porque o título me chama a atenção, mas fora isso eu não sei mais nada da história. E tô ansioso e já volto pra falar sobre o primeiro livro que eu li. Quando a Sally Rooney perguntou, Belo Mundo, onde está você? Eu entendi o que ela quis dizer. Terminei Belo Mundo, Onde Está Você, da Sally Rooney. Pra quem não sabe, mesma autora de Pessoas Normais, que é um dos meus livros favoritos da vida. Também é a mesma autora de Conversas Entre Amigos, que é um livro que eu também já li. Não é um favorito da vida, mas é um livro que eu também gostei bastante. E eu estava com altas expectativas pra ler esse livro. Principalmente porque, primeiro, não tenho como não falar dessa capa, muito bonita. Segundo, eu vi muita gente no Booktube e na galera que faz vídeos sobre livros lá nos Estados Unidos, enfim, pessoas de outros países, gostando muito desse livro, inclusive até pessoas que não gostaram de Pessoas Normais ou os outros livros dela gostando desse. E, enfim,
eu achei que só tinha como melhorar. E aí eu fui ler com altas expectativas. Não me decepcionei, porque eu dei 4 estrelas, já adiantando aqui minha nota pro livro, 4 estrelas. Mas eu também não foi totalmente suprido minha expectativa, porque eu tava em busca de um favorito, sabe? Eu disse, meu Deus, o novo trabalho da Sally Rooney vai virar um favorito meu. Mas infelizmente isso não aconteceu. O livro vai contar sobre essas duas amigas, elas vão ser meio que o centro ali da história, a Alice e a Eileen. Cada uma está numa fase da vida diferente, elas estudaram juntas na faculdade. Só que elas seguiram rumos diferentes da vida delas, porque elas estão ali mais ou menos nos 30 anos, ali entre essa idade. Elas ficam sempre se perguntando o que é que elas deixaram pro mundo, o legado delas, e se dá tempo ainda de fazer alguma coisa nova. Aquela crise que eu ainda não passei, mas provavelmente passarei. E aí a gente vai acompanhar tanto narrativa normal do dia a dia delas, quanto e-mails que elas enviam uma pras outras. Então vai ser sempre intercalado. Tipo, mostra a cena da vida de uma personagem, aí mostra um e-mail que uma mandou pra outra. Aí volta e mostra a cena da outra personagem. Deu pra entender? E aí a gente vai vendo elas se envolvendo romanticamente e, enfim, relações de todos os tipos com outras pessoas e a relação delas duas também. Como vocês sabem, eu acho que vocês devem saber, os livros da Sally Rooney não são livros com grandes acontecimentos, com grandes plot twists e com cenas assim, né, muito frenéticas e coisas assim muito de ação. São livros bem contemporâneos mesmo, são livros do dia a dia que mostram basicamente a vida desses personagens, às vezes fazendo nada, só os problemas que eles têm consigo mesmos, os problemas que eles têm uns com os outros e as relações deles. E é isso, é literalmente isso, os livros da Sally Rooney, e nesse daqui não é diferente. Eu acho muito interessante justamente a forma como ela constrói personagens assim meio complexos e que eles são muito orgulhosos e ao mesmo tempo que tentam ser pessoas boas e tá sempre melhorando e ficam criticando a sociedade e falando sobre o capitalismo e sobre a pobreza e a desigualdade social no mundo. É aquele tipo de personagem que eles não fazem, tipo, muita coisa, além de falar sobre, reclamar sobre. Então é aquele tipo de pessoas que, tipo, meio que falam assim, eu sei que isso é errado, o que é que eu vou fazer para mudar isso? Um e-mail. Então, é engraçado isso porque eu acho que justamente ela quer mostrar a hipocrisia das pessoas também, talvez. E eu achei muito interessante que nesse livro, meio que me pareceu, pelo menos, que ela tava fazendo algumas autocríticas, porque tem um capítulo aqui, que é um dos e-mails lá, que ela literalmente faz uma crítica super extensa a romances contemporâneos e livros de dia a dia, onde o tema do livro é a vida dos personagens fazendo nada. E é literalmente o que ela escreve. Então eu não sei se foi uma autocrítica e ela quis, assim, colocar algo dela na personagem da Alice, porque a Alice também é uma escritora e ficou muito famosa assim do nada. Só que ao mesmo tempo ela continua tendo os problemas dela. Ela já tinha passado por uma crise nervosa ali que ela precisou ficar internada e tudo mais. E aí ela vai falando sobre as coisas da vida dela e como ela se sente sozinha no mundo. E a amiga dela também, a Eileen, também já tem outras questões com ela mesma. E é muito engraçado porque aparecem dois personagens masculinos aqui muito importantes, que dá pra ver na capa, né, que tem 4 personagens, que é o Felix e o Simon. E eles são bem importantes pra história, não no sentido assim, deles serem os protagonistas, mas porque eles meio que vão servir pra movimentar a história das duas. Então, quando esses personagens apareceram, deu uma movimentada bem maior pra história. E tem umas cenas que são bem intensas assim, só no sentido de diálogos mesmo. Eu acho muito bom como a Sally Rooney consegue fazer um diálogo se tornar uma cena tão intensa e tão forte assim do livro, porque não é nada que tá acontecendo, é literalmente dois personagens conversando e por conta do diálogo deles e da forma como eles falam um com o outro, deixa você assim, meu Deus, chocado de cara. Fiz várias marcações no livro aí, dá pra ver também como sempre, porque tem umas passagens bem reflexivas, umas passagens bem bonitas também e como sempre umas passagens bem tristes. Ela também vai abordar aqui sobre bissexualidade, vai falar sobre essa questão de desigualdade social. Tem várias coisas que a autora aborda aqui, temas assim pertinentes no livro dela. E por mais que às vezes fica parecendo um pouco forçado e que ela só tá querendo, sei lá, lacrar, eu acho que ao mesmo tempo ela faz parecer de uma maneira natural e que aconteceria em um diálogo da vida real, principalmente dessas pessoas assim que ela escolhe contar histórias sobre, que são pessoas assim de uma bolha geralmente muito parecida, que ela sempre conta nos livros dela. Então tem umas partes desse livro que pode ser que deixe algumas pessoas bem incomodadas, porque tem pessoas bem tóxicas. Eu, assim, poderia dizer que os 4 personagens são tóxicos uns com os outros, porque tem vários momentos, só que tem um em específico que ele é muito sem filtro, e ele fala umas coisas muito horríveis e bem tristes e que magoam bastante. E a forma como ela constrói os relacionamentos, você consegue perceber que não é o relacionamento mais saudável do mundo. Mas eu acho que ela já faz justamente para mostrar que relacionamentos assim existem. Então meio que eu gostei do livro, dei 4 estrelas, porque eu acho que, como sempre, ela soube retratar muito bem a realidade. No caso, a realidade que ela escolheu contar aqui não é tipo uma realidade que todo mundo vai conhecer e todo mundo vai se identificar. Mas o que ela quis contar aqui, eu acho que ela fez isso muito bem, principalmente porque parece que são coisas que ela sabe do que ela tá falando, não sei se ela já passou por experiências parecidas. Então eu gostei sim do livro, eu esperava um pouco mais, porque eu ainda continuo achando que Pessoas Normais é muito, muito melhor. Então eu tô aí esperando a Sally Rooney fazer um livro que me agrade tanto quanto Pessoas Normais e que vire um favorito meu. Mas vou continuar lendo os livros dessa autora sim, porque pra mim vale super a pena, é isso.
E aí, gente, voltei aqui com duas más notícias. Que é o seguinte, eu terminei mais um livro. Primeiramente, vamos falar sobre ele. Que é A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. A capa desse livro também é bem bonita. Uma coisa que eu achei muito legal é que tem um motivo da capa do livro ser essa. Então a gente vai saber o motivo da capa do livro ser essa logo assim no começo. E eu achei bem legal a explicação. E assim, esse livro, pra quem tava acompanhando meu processo de leitura dele, que eu li ele inteiro basicamente em live lá na Twitch, eu tava gostando muito. No começo do livro eu tava dizendo, gente, é um livro super triste que tá me fazendo refletir bastante. E eu tô sentindo que esse livro pode ser um livro 5 estrelas favoritado. E aí, chegou na metade e eu levei um tombo. E foi só ladeira abaixo, no caso. O livro vai contar sobre a Nora. Ela é uma mulher, ali na faixa dos 30 anos, que ela não tem mais vontade de viver. Então ela decidiu morrer. Ela decidiu que ela não tem mais vontade de viver, que ela não sente que ela faz diferença pro mundo e que ela não sente que ela iria fazer diferença também se ela morresse. Como se, tipo assim, tanto fazia pra ela e ela não aguentava mais essa vida que pra ela não era uma vida, já que ela não estava satisfeita com nada. Basicamente é isso. E a gente já sabe desde o começo do livro que vai, tipo, contando as horas antes dela decidir morrer. E aí ela acaba tomando uma overdose e vai parar na Biblioteca da Meia-Noite, que aqui já tem a própria definição, e fala assim, ó: entre a vida e a morte há uma biblioteca, e dentro dessa biblioteca as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido, de ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo de que se arrepende? Ou seja, ela vai ter basicamente a oportunidade de ver todas as vertentes e todas as variações que a vida dela poderia ter tido com base em uma escolha diferente que ela poderia ter feito. Então vai falar também sobre aquela coisa de, né, meio como se fosse multiversos. Que me lembrou um pouco os livros do Blake Crouch, que é aquela coisa de, tipo assim, um simples ato, um simples acontecimento já cria uma nova linha e já move sua vida inteira. Então se você tivesse tomado uma decisão diferente, ou feito ou falado uma coisa totalmente diferente, isso poderia ter transformado sua vida de maneiras grandiosas. Então ela vai ter acesso a ver como seria cada vida dela, nesses livros, no caso cada livro representa uma vida, e aí ela ia ter essa chance de ver tudo, pra decidir qual dessas vidas ela queria viver, se ela quisesse mudar, ou se ela realmente queria morrer mesmo. E aí tem umas partes super reflexivas, é um livro também que ele tem vários gatilhos, principalmente com essa questão de suicídio. Só que o que foi que aconteceu? Eu achei o começo do livro muito bom, as reflexões que o autor traz no começo do livro são bem interessantes, e foram coisas que me fizeram pensar e me deixaram naquela famosa crise existencial, que eu acho que todo mundo já passou por isso, desse negócio, tanto de ficar se perguntando como sua vida seria se você tivesse tomado uma decisão diferente no passado, e também a questão dos arrependimentos, de coisas que a gente fez e se arrepende, e fica pensando se esses arrependimentos e pensando o quanto eles influenciaram na nossa vida. E aí eu tava achando interessante, só que chegou um ponto do livro que ele começou a ficar um pouco entediante e meio repetitivo, porque a gente vai acompanhando a Nora, experimentando as vidas e algumas coisas assim que acontecem. Só que chegou um momento do livro que, além de ter ficado um pouco entediante pra mim, ele ficou meio bobo, e ficou parecendo um livro bem, tipo assim, como se fosse um filme Sessão da Tarde. E eu não tenho nada contra filmes da Sessão da Tarde, inclusive eu amava assistir. Só que não era isso que eu tava esperando pra esse livro, então eu fiquei sem entender o rumo que o autor tava tomando, e as reflexões que ele começou a fazer também começaram a ser umas coisas muito genéricas, e também ficou meio que parecendo que o livro tava se tornando um livro de autoajuda. E obviamente que o livro tem uma reflexão, e o objetivo do livro é, tipo, sei lá, fazer as pessoas refletirem, o autor queria passar uma mensagem. E querendo ou não, é uma mensagem bonita, é uma mensagem legal. Só que, tipo, é uma mensagem batida. E principalmente pra um livro que foi publicado ano passado, 2020. Então, por esse livro estar tão famoso, estar tão no hype, e pra quem não sabe, esse livro ganhou o Goodreads Choice Awards de 2020 como o melhor livro na categoria de ficção, que é a principal categoria. Ele foi o melhor livro eleito por votação popular. E na minha cabeça, esse livro ia ser um livro que, por mais que eu soubesse do assunto que ele tratava já, eu esperava que ele fosse trazer uma abordagem, uma reflexão diferente e nova, ia trazer literalmente coisas novas e que outros livros já não tivessem trazido, outros livros, outros filmes. Achei o final bem água com açúcar e bem imprevisível também. E no geral o livro da metade pro final foi começando a ficar bem bobo, e não era isso que eu tava esperando. Eu tava esperando um livro assim mais emocionante. E não era nem questão de ser um livro mais pesado, mas sim um livro que fosse, sei lá, trazer uma nova reflexão, uma coisa diferente. Eu tava esperando que fosse um livro que fosse me impactar muito, que fosse me trazer, nossa, uau, que livrão. E não foi isso que eu senti com esse livro. Eu achei um livro bom, porque eu não vou tirar o mérito de que realmente é um livro bom, é um livro bem escrito, é um livro rápido de ser lido, é um livro que traz uma mensagem, uma reflexão, tem umas passagens bonitas, tanto é que eu fiz algumas marcações, mas é um livro que eu não achei nada demais além de bom. Foi por isso que minha nota no final foi 3 estrelas, pela questão de, tipo assim, meio que é um livro que talvez tenha sido eu que coloquei expectativa demais. E aí também algumas das reflexões que o autor trouxe, algumas das soluções que ele apresentou no livro eu não gostei. E também eu fiquei meio chateado porque teve uma parte que eu me senti que o autor tava querendo fazer o leitor de burro.
burro. E não no bom sentido, tipo, ele apresentava fatos e do nada ele dizia, tipo, ah não, esse fato que eu falei antes era mentira, tinha uma brecha. Só que não é uma coisa que dá pra você perceber, é literalmente como se ele tivesse voltado atrás de uma coisa que ele já tinha falado no livro, só pra que aquela cena ou aquele acontecimento pudesse dar certo e fazer sentido no livro dele. E eu acho isso meio, sei lá, me deixa chateado, porque eu gosto quando o autor já escreve uma coisa pensando em todas as possibilidades. E nesse aqui parecia que meio que ele ficou em um beco sem saída em um momento e ele teve que mudar algumas das regras, entre aspas, que eles mesmos tinham criado pra poder que o resto do livro desse certo. Em alguns momentos eu senti isso. Uma coisa legal também, o Brasil é citado, tem uma cena no Brasil, em vários capítulos, na verdade, que se passam no Brasil. Então eu achei essa parte legal. Eu também consegui muito visualizar um filme desse livro, e na minha cabeça a protagonista é a Lady Gaga, porque vocês vão entender quando vocês lerem, se vocês lerem no caso, a cena do Brasil, que vai falar lá do negócio ali. Eu só consegui imaginar a Lady Gaga interpretando, e aí depois que eu li essa cena, na minha cabeça ficou a Lady Gaga pro resto do livro, interpretando a personagem principal, por causa do filme Nasce uma Estrela, né? Enfim, é um livro que eu achei bom, mas que eu esperava muito mais, e eu fiquei muito triste, porque eu tava achando que ia ser o livro que ia ser favorito desse vídeo, o livro 5 estrelas, e não veio aí. E é isso. Goodreads, você me prometeu. E a outra coisa que eu tenho pra falar, já que eu já estou aqui, é que eu cheguei na metade do livro de John Green, Antropoceno, Notas sobre o Universo. Não, Notas sobre a Vida na Terra, perdão. Eu tô literalmente na página 180, o livro tem 350 e alguma coisa, eu acho. E eu decidi que eu não vou mais terminar esse livro pra esse vídeo. Porque se eu for esperar eu terminar de ler esse livro pra esse vídeo não vai sair nunca, talvez só em 2023. Porque é o seguinte, eu tava gostando bastante do livro, eu gosto da escrita do John Green, só que eu também tomei um tombo, 2 tombos em um take. Porque no começo do livro o John Green fala todo um negócio de que tipo, as pessoas tinham essa mania de pré-assumir de que ele era uma coisa e de achar que ele era uma visão de todos os personagens que ele já escreveu nos livros de ficção, e que as pessoas na verdade não conheciam o lado dele de verdade, que não conheciam ele. Então ele resolveu fazer um livro de não ficção para que as pessoas pudessem saber mais sobre ele, sobre a visão dele das coisas, do que os personagens, e não ficar pré-assumindo de que ele pensava igual aos próprios personagens. Então eu achei que o livro ia ser uma coisa muito mais pessoal, que ele ia falar sobre a vida dele, falar sobre questão da carreira, falar sobre tudo, uma coisa bem mais pessoal, mais autobiográfica mesmo. E não, esse é um livro com vários ensaios, no caso, cada capítulo do livro é um ensaio sobre um tema. Ele escolhe um tema, por exemplo, internet. Ele vai falar sobre esse tema, vai apresentar informações, fatos bem, assim, curiosidades, um negócio meio você sabia. Ou ele querendo, sei lá, pagar de nerd, porque eu sei que ele é realmente bem nerd. E no final ele faz uma reflexão sobre esse tema e dá uma nota pra esse tema. Tipo, como se fosse um livro de 1 a 5 estrelas, ele dá uma nota pra esse tema. E aí também tem a parte que ele fala, tipo, a fonte de onde ele tirou. Esse livro ele foi baseado num podcast, né, que o John Green fazia, não sei se ainda faz. E eu juro pra vocês, tem umas partes que é muito chato, tipo assim, muito, muito chato. Porque no começo, teve até, vocês podem ver aí que tem várias marcações no começo e depois não tem mais nenhuma. Porque os temas que ele estava escolhendo abordar e as reflexões que ele fazia estavam sendo bem interessantes, estavam sendo coisas que me faziam pensar, que estavam me deixando interessado com a leitura. Mas chegou um ponto que eu fiquei tipo, meu Deus, pra que eu quero saber disso? Tipo, eu sentia meio que ele tava gastando muito mais página apresentando informações e curiosidades sobre os temas que ele escolhia falar, tipo, quando ele foi falar sobre os gansos canadenses, do que sobre a reflexão em si. E aí algumas das reflexões também são umas coisas assim bem bobas e umas coisas bem óbvias e umas coisas que não, na verdade, não fazem você refletir em nada, pelo menos não me fez. E são coisas que eu não quero saber, essas informações que eu sinto que ele, sei lá, não é que ele foi pra um caminho errado, né, porque o livro é dele, ele escreve o que ele quiser. Ele foi pra um caminho que eu não esperava e que não era o que eu tava esperando desse livro. Então eu acabei me decepcionando um pouco. Se eu fosse avaliar esse livro agora, provavelmente eu daria 3 estrelas, entre 3 e 3,5, porque tem até umas partes interessantes. Mas não é um livro que eu consigo continuar lendo, assim, entre aspas, rápido, e ler assim de uma vez pra um vídeo, porque senão vai atrasar. E eu sinto que quanto mais eu ficar insistindo em ler várias páginas desse livro por dia, eu só vou tornar minha experiência de leitura pior. Então eu decidi que eu não vou abandonar o livro, porque eu ainda quero terminar. Como é um livro de não ficção e eu não necessariamente preciso saber o final, porque você pode ler os ensaios separadamente se você quiser, eu vou tentar ler esse livro aos poucos, sei lá, um ensaio por dia, e fé que um dia eu termino. Mas eu resolvi deixar essa atualização aqui, porque isso que eu falei serve provavelmente pro livro todo, porque o livro segue um padrão, então tem ensaios que são interessantes, temas que ele aborda são interessantes, mas pelo menos chegou uma parte que a maioria as últimas que eu li eu tô achando só, tipo, chato e sem graça, e não tá me fazendo refletir. Então, desculpa, John Green. E é isso, está agora nas mãos de V.E. Schwab, pra que saia pelo menos um livro 5 estrelas desse vídeo. Cruzem os dedos comigo e vamos ver se Ed La Rue vai me proporcionar isso. Parece que fazem vidas que eu vim aqui, mas eu finalmente terminei A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu acabei de me mudar, então vocês estão provavelmente
vendo aí um cenário um pouco diferente, e vocês vão se acostumando aos poucos, né? Mas eu terminei este livro, que assim, eu confesso que chegou um momento que eu achei que eu nunca iria terminar. Tipo, eu já tava começando a ficar meio desesperançoso, achando que eu não ia conseguir terminar esse livro nunca. E eu não sei se é porque eu peguei pra ler num momento da minha vida que eu tava com muita coisa pra fazer, muita mesmo, pra resolver e fazer. E aí eu meio que não conseguia tempo. E até quando eu tinha tempo, eu não tinha vontade de pegar esse livro pra ler. Mas não é porque o livro tava ruim, nem porque o livro seja ruim. É porque eu não sei. Eu acho que a vibe, sei lá, não bateu com o momento que eu escolhi pra ler esse livro. Mas, caso você não saiba, A Vida Invisível de Ed La Rue, que é um livro aí super falado, provavelmente você já deve saber sobre o que é. É sobre uma menina que ela mora ali na França, no ano de 1700 e alguma coisa. Eu não lembro a data exata aqui. E ela resolve fazer um pacto com a escuridão, que a gente aqui não sabe direito o que é, só mais no final do livro a gente vai começar a entender. Também a gente pode escolher acreditar no que quiser sobre o que seria essa escuridão. Mas é um ser da noite aí, que ela fala, uma entidade que ela resolve fazer um pacto e pede pra ter a vida eterna. Porque ela tem muito medo de não conseguir aproveitar a vida, de não conseguir... Enfim, muitas coisas, muitas questões ali que a personagem tem consigo mesma e com essa questão de morrer antes do tempo. E ela decide fazer um pacto pra se tornar imortal. Só que aí o que ela não sabe é que nas entrelinhas desse pacto, ela vai conseguir ser imortal, mas ela não vai conseguir ser lembrada por ninguém. Então, a partir do momento que alguém fala com ela, e se a pessoa der as costas ou simplesmente entrar numa porta em outro cômodo, a pessoa já se esqueceu dela, é como se nunca tivesse conhecido ela, e fala com ela como se fosse a primeira vez tudo de novo. Então a personagem literalmente não é lembrada por ninguém. A gente vai acompanhar o sofrimento dela passando por toda essa questão de não ser lembrada e de ficar desesperada em alguns momentos, porque obviamente a solidão vai ser uma coisa que vai fazer parte da vida dela, porque ela vai lembrar das pessoas, mas as pessoas não vão lembrar dela. E aí obviamente vai ter todo aquele questionamento e vai deixar você provavelmente em várias crises existenciais, como foi comigo, que é a questão de se você não deixa uma marca no mundo, será que você realmente esteve ali? Que esse desejo das pessoas tem de serem lembradas e de deixarem alguma contribuição para meio que comprovar a passagem delas por aqui, pelo mundo dos vivos, no caso. E aí o que acontece? Depois de algum tempo, está na sinopse dela, ela acaba conhecendo um menino, o Henry, e pela primeira vez alguém se lembra dela. E aí a gente vai acompanhar tudo isso, ficar se perguntando o porquê do Henry ser a única pessoa em 300 anos que lembra dela, o que é que aconteceu com ele, qual é a história da vida do Henry, quem é o Henry, e também vai obviamente lidar com a Ed La Rue se perguntando várias coisas. Então é um livro que sim, ela é uma fantasia, por ter todas essas questões sobrenaturais, não sei o que. Eu acho que é fantasia que chama, não sei, se não é romance sobrenatural. Mas enfim, é um livro que, por mais que ele tenha todos esses elementos mais místicos, ele é muito mais um livro sobre os próprios personagens e sobre essas reflexões, e sobre esses questionamentos, sobre a vida e sobre deixar uma marca e sobre ser lembrado e sobre como a gente impacta a vida das pessoas e como a solidão é triste. E eu confesso pra vocês que foi um livro que me deixou muito, muito em crises existenciais. Eu fiz várias marcações. Basicamente, cada um desses post-its aqui é um momento do livro que eu tive uma crise existencial. Então, dá pra ver que tem crise existencial para o resto da minha vida. Tantas crises que essa autora me deixou aqui com um simples diálogo, um simples pensamento de uns personagens, porque eram coisas que ou eu me identificava ou que faziam muito sentido o que ela falava. Então, nesse quesito, o livro ganhou muitos pontos comigo, porque eu amo livros que me fazem refletir, mesmo que me machuquem. Porque era cada tiro que eu levava, cada murro na cara, que eu tinha que largar o livro e ficava, eita porra. Porque atacava mesmo a crise, sabe? Quando você ataca, você fica pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Então não vou dizer que foi uma leitura fácil. Indo pra um lado agora assim, mais da história em si, da trama, eu achei as primeiras duas partes do livro muito boas. Ele é dividido em 6 partes, se não me engano. Elas são muito frenéticas, muitas coisas acontecendo e me envolveu bastante a história, tanto é que eu li bem rápido. Só que aí a gente chega na parte 3 e na parte 4, que continuam sendo partes boas da história e obviamente importantes. Mas eu acho que o livro deu uma, como é que fala, uma freada no ritmo. Quando chegou nesse momento ele ficou um pouco mais lento. E aí tinha um capítulo dessas partes que eu ficava, tá, que parecia que eu tava lendo a mesma coisa várias vezes. Eu tava começando a sentir a história ficar um pouco cansativa e um pouco repetitiva demais em alguns momentos. E aí eu acho que foi nesse momento meio que o ritmo da história me soltou de vez. Que aí foi custo e sofrido pra eu chegar no final. Porque quando eu engatei agora, tipo hoje que eu terminei o livro, né? Eu devo ter lido, sei lá, umas 200 páginas de uma vez só. Então eu acho que assim, tem 200 páginas no início muito, muito boas. Aí tem umas 100 páginas, 150 mais ou menos no meio, que são mais ou menos meio lentas, meio paradas, meio chatas. E tem as 200 páginas finais,
que você também, elas voltam ao ritmo, por mais que a autora enrole bastante pra encerrar o livro, parecia que, sei lá, ela não queria acabar. Por mais que eu não tenha ficado assim surpreendido com o final, não é um livro assim que me entregou grandes reviravoltas, nem que me deixou chocado assim com plot twists, porque eu acho que meio que pela, ao mesmo tempo, complexidade do livro, que é uma história complexa que a autora construiu aqui, também é uma simplicidade que você consegue entender muito bem os pontos que ela quer passar e a mensagem que ela quer passar com o livro. Então meio que não sobrava muitas opções assim de finais pra ela, a não ser que ela fosse assim muito doida e fizesse uma coisa muito drástica ou muito inesperada, mas o final é bem satisfatório. Eu não gostei tanto assim do final, eu pensei que eu ia gostar um pouco mais, mas eu gostei, eu fiquei satisfeito com o final da leitura. Foi um livro que eu achei muito bom, principalmente por essas questões das crises e pelas questões reflexivas da autora e os diálogos, umas partes bem bonitas mesmo. É um livro bem triste, tá? Pra quem gosta de livro triste, no caso eu amo, vai provavelmente gostar desse livro, mas vocês têm que ir sabendo que não é um livro que você vai ler muito rápido, provavelmente, embora que eu sei que o ritmo de leitura de cada pessoa varia muito, então talvez você leia esse livro em um dia, em 2 dias, sei lá, mas comigo não foi assim, não foi um livro que eu li rápido, e não porque o livro tava ruim, mas sei lá, o ritmo dele pra mim foi lento, mas eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas no final porque eu achei um livro muito bom. Eu ia dar 4,5, mas eu esperava só um pouquinho mais do final, e depois que eu parei e fiz um apanhado de tudo que eu senti ao longo da leitura e lembrei desses momentos que eu fiquei um pouco mais entediado, eu resolvi dar 4 estrelas, porque eu acho que é um livro muito bom, mas não veio aí um favorito, não veio aí um livro 5 estrelas, infelizmente. Mas é um livro que eu sim recomendo, eu entendo o hype dele, porque essas questões que a autora coloca sobre a questão da vida e sobre a questão da morte, a questão de ser lembrado, e também o Henry também tem uns questionamentos consigo mesmo, que é de não meio que saber o rumo e não saber que rumo ele quer pra vida dele, nem o que ele quer da vida. E eu acho que isso é um questionamento presente na vida de quase todo mundo, pelo menos em algum momento da vida da gente, a gente se faz essas perguntas e essa questão de ter medo de não aproveitar a vida o suficiente, eu acho que é uma coisa que afeta todo mundo, muito diretamente, e cutuca uma ferida ali, que quando ela abre, você entra em crises inexplicáveis. Então acho que é por isso que tanta gente ama esse livro, tanta gente favorita, pela questão da identificação e por ser uma coisa comum e presente, que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Então acho que sim, vale o hype, eu recomendo, sim. Queria ter favoritado, mas infelizmente não aconteceu. Mas tá tudo bem também. Então, gente, chegamos ao fim deste vídeo testando hypes em busca de um favorito que não veio aí. Infelizmente não veio aí nenhum livro 5 estrelas. E infelizmente também eu não consegui ler todos os livros que estão aí no hype. Eu tive que ser seletivo nessa escolha desses livros para esse vídeo, porque senão eu ia demorar muito a postar ele, e aí ia ficar um vídeo enorme se fosse ler todos os lançamentos. Inclusive até o livro novo do Stephen King, Billy Summers, né, ia aparecer nesse vídeo. Acho que algumas pessoas podem até ter reparado isso no começo, mas acabou aparecendo a oportunidade de falar desse livro separadamente. Então se você quiser saber a minha opinião sobre Billy Summers, que também é um livro aí famoso, recém-lançado, que tá super hypado e todo mundo falando, já tem um vídeo aqui no canal, sem spoilers, só sobre esse livro, então eu vou deixar aqui nos cards se você quiser ver. E se você quiser também comentar aí quais outros livros hypados, lançamentos ou não, você gostaria que eu lesse, para fazer mais vídeos desse, testando o hype, né? Que eu já fiz com os livros do TikTok, já fiz aí com os dos famosos, faço. E às vezes pego uns assim, que é só popular geralzão mesmo. Eu já fiz isso antes também, que foi aqueles que vocês escolheram. Só recapitulando, tivemos 2 livros 4 estrelas e 2 livros 3 estrelas, que no caso do John Green eu vou botar aqui como se tivesse dado 3 estrelas, mas vocês viram que eu nem finalizei. Inclusive, um PS que eu gostaria de dar é que eu assisti a entrevista com o John Green pela Intrínsecos, e foi muito boa. Eu até fiquei com um pouco de dó do que eu falei um dia antes sobre o livro, porque ele é muito legal, ele é muito gente boa, muito educado, muito carismático, então eu posso não ter gostado de estar sendo do livro, mas continuar admirando o John Green como pessoa e como autor. Então tá tudo bem, eu acho, né? Mas de todo jeito eu espero que vocês tenham gostado de ver este vídeo. Se você chegou nesse vídeo por acaso, gostou de mim, gostou do meu conteúdo, se inscreve aí pra você não perder os próximos e deixa um like, porque isso me ajuda muito ao YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. Se você também quiser ajudar mais ainda, comenta aí o que você achou do vídeo, quais dias você ficou com mais vontade de ler, se você já leu algum também, gostou ou não gostou, me conta tudo aqui. Vamos conversar aqui pelos comentários do YouTube. Se você quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, é Lucas Barros D em todo lugar. Então, se você quiser me acompanhar não só por aqui, eu tô sempre por lá. Quando eu não tô com vídeo aqui, eu sempre tô em alguma dessas outras redes. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero ver você no próximo vídeo. Um beijão e tchau.